sejam muito bem-vindos aqui no Irlanda Talk Show Mulheres. Meu nome é Pamela Natali, eu sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil aqui na Irlanda. E hoje eu tô aqui com a Jéssica Vendrame e a gente vai bater um papo sobre o Sprint U, que é o programa de aceleração de carreiras para mulheres brasileiras aqui na Irlanda. Oi, Jéssica. Oi, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Vamos falar um pouquinho aí do Sprint U, como que funciona, né? Como que ele impacta a vida das mulheres aqui na Irlanda. O que é, né? O que é o Sprint U? Da onde surgiu? Eu tava com a mesma dúvida aqui. Eu falei, o que é isso, gente? Vou começar pelo nome, então, já falar. Sprint U, né? O que significa sprint? Sprint é aquela arrancada, né? De uma corrida, por exemplo, quando você vai lá na maratona. O sprint é aquela primeira arrancada. Então, o nome surgiu daí, de dar esse empurrãozinho para as mulheres brasileiras aqui na Irlanda que estão precisando de ajuda com a carreira delas, né? Estão buscando aí uma oportunidade no mercado de trabalho, mas não sabem como começar ou como continuar, não sabem se estão no caminho certo, o que fazer, como que é o mercado de trabalho aqui na Irlanda, né? Como que faz currículo, como que faz entrevista, tem uma carreira no Brasil, como que faz, né? Então, o programa surgiu daí, da gente, dessa necessidade que a gente viu, né, nas mulheres aqui na Irlanda, de como entrar no mercado de trabalho, como fazer para conseguir a carreira dos sonhos, né, o trabalho dos sonhos, ou mesmo assim, já tinha uma carreira no Brasil, o que faz aqui, né? Então, vamos lá. O processo pode ser bem árduo para procurar emprego aqui, é bem diferente do Brasil também. Pode ser, né? Fala um pouquinho do que você faz, Jéssica. Eu também trabalho na área de recrutamento e RH aqui na Irlanda, já fazem 4 anos aproximadamente. E conheci o grupo Mulheres do Brasil através de outro voluntariado e sempre tive a paixão de ajudar as pessoas, né? Porque eu passei por essa fase, acredito que você também. Uhum. Então, a gente sentiu na pele de como é árduo entrar no mercado de trabalho sem ter uma ajuda. Então, acho que o programa é sensacional nesse sentido, de dar oportunidade aí para mulheres ficarem confidentes, enfim, e saberem toda a parte técnica de que é necessária aí também para a procura do primeiro trabalho na Irlanda. É isso aí. Eu também trabalho com RH aqui na Irlanda, então somos várias voluntárias aí nesse programa que trabalham com RH, né? Então é bem legal essa parte aí, porque a gente sabe, a gente também passou por esse processo, né, de tentar uma carreira aqui na Irlanda e a gente conseguiu, mas a gente também sabe o outro lado, né, de como que são as empresas contratando e o que elas procuram quando uma pessoa aplica ali para uma vaga, né? Sim. É importante falar como o próprio processo, o que a gente decidiu que a gente precisaria abordar, porque eu já vi movimentos similares, mas, por exemplo, faltava a parte emocional. E eu acho que essa, na verdade, é o big secret, digamos assim, de procurar o trabalho. Eu não sei, talvez você poderia abordar um pouco nesse sentido de como foi a estrutura do programa para não só o aspecto, né, de procurar emprego, mas também a parte emocional envolvida no programa. É verdade. Vamos falar sobre isso, então. A estrutura do programa é assim. A gente... São algumas semanas, né? Então, na verdade, vou começar falando. Essa já foi a segunda edição. A gente acabou de terminar a segunda edição do Sprint U, né? Então, a primeira edição aconteceu em 2021. E foram 8 semanas seguidas. Nessa segunda edição, a gente fez 7 semanas seguidas. Mas o importante é que a gente traz cada semana um encontro de 2, 3 horas, falando sobre um tema diferente, né? E o programa é construído para que as pessoas comecem a se conhecer, né? A saber onde elas querem chegar, para daí elas construírem o currículo, o LinkedIn e passar na entrevista. Então, os primeiros módulos são emocionais, né, Jéssica, como você falou. A gente fala de autoconhecimento, a gente fala de síndrome do impostor, que é bem presente aqui para os imigrantes. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar até 2 anos atrás. Imagina, elas estão iniciando a carreira aí. Pois é. A gente já está aqui na Irlanda faz um tempo, né? Quanto tempo você está aqui? 6 anos já. Eu já 8. Nossa. Então, síndrome do impostor é uma coisa muito importante. A gente tem que falar sobre isso. A gente sempre acha que nosso inglês não é suficiente, que a gente não é capaz, que a nossa experiência não vai ser aceita, que a nossa experiência do Brasil não é aceita na Irlanda, mas ela é sim, tudo isso é muito válido. A gente tem que ser confiante. Então, a gente fala sobre isso, né? Autoconhecimento, onde quer chegar, síndrome do impostor, como lidar com isso, como sair dessa, né? Não ficar se boicotando. Depois a gente fala sobre inteligência emocional, né? E planejamento. E aí vem os módulos técnicos, né? Então, aprendeu ali onde quer chegar, se conheceu, entendeu. Agora, o que a gente faz, né? Vamos fazer currículo, vamos fazer cover letter, vamos fazer LinkedIn,
Vamos fazer... vamos aprender aí como busca, né, os trabalhos, quais são os sites, como que você aplica para uma vaga. Networking, a gente fala bastante de networking aqui, que eu acho que é uma coisa muito importante também. E aí, como passar na entrevista, né, todas as técnicas, porque eu falo, entrevista é fácil, é técnica. Então, a gente dá ali todas as ferramentas para aquelas mulheres que estão procurando emprego conseguirem chegar lá. Então, eu sempre, né, a gente fala para os participantes, a gente dá as ferramentas, mas quem tem que fazer o trabalho são vocês, né? Então, a gente ensina tudo que a gente sabe para daí elas conseguirem chegar lá. Mas eu acho que a parte da entrevista eu acho que é a parte mais tricky, porque só depende de você, né? Que nem você falou, não tem ninguém ali para te ajudar durante a entrevista. Então, você realmente tem que estar preparado. E já vi pessoas com inglês perfeito, pessoas super confidentes, mas não entendem também a parte técnica. Então, tem que ser a junção dos dois para dar o match positivo aí no final do processo seletivo. É verdade mesmo. E vamos falar um pouquinho aí da seleção, então, né? A gente traz todos esses módulos, eu falei, mas como é que a gente seleciona as pessoas que vão trabalhar, né? Quem dá essas palestras, esses workshops, quem ensina elas? E aí, Jéssica, você trabalhou diretamente com os palestrantes, né? E com os mentores. Então, se você quiser falar um pouquinho aí do processo de seleção. Bom, network é tudo, que é um dos temas abordados aí durante o programa. E foi assim que a gente conseguiu ter um número bem significativo de palestrantes mix de outras nacionalidades também, não somente brasileiros. Então, todos os palestrantes foram meio que escolhidos a dedos. Alguns a gente trouxe, né, do Sprint One para o Two também, porque foram bem bacana, o feedback foi bem legal. Mas a gente também trouxe pessoas novas para dar um mix ali também. Mas foi tudo através de networking, né? Usando os nossos grupos de RH, pessoas que a gente trabalhou, que tem em comum, mesmo colegas. E os mentores também a mesma coisa, né? Foram pessoas que ajudou aí... que eu acho que a gente não falou um pouco disso, não, né? Mas, eu tava pensando nisso. Mas além do programa, a gente tinha os mentores, que são as pessoas que vão acompanhar, né, as meninas desde... acho que do 4º módulo até o final do programa. Desde o currículo, né? Da parte de currículo. Então, eles vão revisar os currículos, vão ajudar. A gente teve pessoas do LinkedIn também que ajudaram eles na construção do LinkedIn. E o mentor vai ficar nesse processo com elas até elas conseguirem aí a primeira oportunidade de emprego. Então, os mentores também foi através de network. A maioria deles teve um pessoal que foi indicação de uma das meninas do grupo também que trabalharam juntos. E alguns também do nosso próprio network aí de RH. Então, todos os palestrantes, né, os mentores, eles são pessoas que estão na área, né? São recrutadores, pessoas de RH que trabalham aqui na Irlanda, que conhecem bem o mercado de trabalho, né? E que podem dar esse apoio aí, E foi suporte. legal que a gente trouxe também irlandeses, pessoas de outras nacionalidades, que eu acho que foi uma diferença também que a gente percebeu entre o One e o Two, que a gente precisava também dar esse mix na seleção aí dos voluntários para, apresentação e mentoria. E aí é legal isso, né? Porque a gente traz as palestras que dá esse overview, né? Que traz o conhecimento geral de como fazer o currículo e como fazer a cover letter e como fazer seu LinkedIn, mas a mentoria é individualizada, né? Então, cada participante está buscando um trabalho numa área diferente. Sim. Então, é legal que a mentoria é individualizada para o que elas estão buscando, né? E aí, vamos falar um pouquinho do processo de seleção das participantes, né? Porque a gente está falando aqui que tem palestras em inglês, né? Então, como é que a gente seleciona essas mulheres? Elas têm que falar inglês? A gente falou aqui também de áreas diferentes, né? Então, a gente foca numa área, não foca. Então, vou falar um pouquinho aí de como é essa seleção das participantes. A gente, quando abre, né? Quando tem uma data para o programa começar, a gente cria um formulário e coloca lá na nossa bio, no Instagram, do Grupo Mulheres do Brasil Irlanda. O formulário fica aberto por algumas semanas, então todo mundo que quer se inscrever no Sprint U preenche esse formulário. O formulário são perguntas basicamente sobre a carreira, né? Formação, né? Se elas têm alguma formação de faculdade ou técnica, enfim, se elas têm alguma experiência profissional na área que elas estão buscando ou não. O que elas estão buscando, o que elas fazem aqui atualmente, porque muitas vezes, né, a gente sabe que a gente vem para a Irlanda e a gente muda, né, nossa área de trabalho, nossa experiência. Então, o que elas estão fazendo atualmente, o que elas estão buscando. E aí, a gente já faz uma pré-seleção através desse formulário, então a gente não conhece elas nessa primeira pré-seleção aí, a gente só olha o que elas estão buscando, porque a gente precisa entender se o programa está alinhado
com o que elas querem, né? Se a gente delas, exato, se a gente pode ajudar mesmo, né? Porque o programa já tem essa estrutura. E aí a gente seleciona elas através disso. Então a gente tem alguns critérios também de pré-seleção, né? Que são, precisa falar inglês. Precisa estar confortável com o inglês, pelo menos, né? Não precisa ser fluente nem nada, mas precisa entender as palestras, precisa entender os mentores em inglês. Até porque sem o inglês vai ser muito difícil eles se recolocarem no mercado de trabalho, né? É o primeiro step. Afinal, né? A gente mora na Irlanda e aqui fala inglês, né? Então esse é o primeiro passo mesmo. E aí a gente também seleciona mulheres que já podem trabalhar full time aqui, então que tem algum tipo de permissão de trabalho, que seja cidadania europeia ou que seja Stamp 4, 1G, né? Tem vários tipos aí de visto que pode trabalhar aqui. Isso daí algo que eu já falei para você que a gente vai pensar numa outra possibilidade. Quem sabe, né? Próximo, um braço do Sprint U pra gente fazer para os estudantes, né? Já estou recrutando os próximos voluntários para ajudar nesse processo aí. Adorei. Vamos ver, o Sprint U agora é desenhado para quem já tem, né? O visto aí de trabalho, mas é verdade, a gente está pensando aí nisso. Ia ser legal ter uma versão para estudantes. Sim. Mas nesse momento o Sprint U não oferece nenhum tipo de ajuda ou apoio em como conseguir um visto de trabalho aqui, né? Então a gente não tem isso dentro do programa, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Dando spoiler. E aí, dentro desses critérios de seleção, a gente faz uma pré-seleção, bate papo com algumas das meninas para entender, né? Alinhar as expectativas, ver se aquilo que elas escreveram ali no formulário é mesmo o que elas estão procurando, se elas ainda estão naquela etapa. A gente apresenta o grupo para elas também, ver se elas estão alinhadas com os nossos valores. E aí, sendo assim, a gente seleciona, né? Então, no Sprint U2, que aconteceu agora no comecinho aí de 2023, né? A gente selecionou... Tivemos 44 mulheres inscritas. Selecionamos 12, que era a nossa capacidade máxima. Por causa das mentorias, né? Que são individualizadas. Não tem muito como a gente selecionar mais mulheres, infelizmente, por enquanto. Selecionamos 12 dessas 44. E aí, por 7 semanas seguidas, a gente teve palestras e mentorias. É bem intenso, né? Mas acho que no final foi muito legal. A gente fez o nosso evento de encerramento pessoalmente, né? Assim que a gente conseguiu se conhecer, fazendo se conectar. Networking, Exato. A gente trouxe palestrantes, a gente trouxe mentores para esse evento. Então, teve bastante networking. Foi muito legal. E aí, encerramos o programa aí com elas prontas, né? Agora, para dar esse primeiro passo, que a gente fala que o programa acaba, mas para elas só começou, né? Só começou. Agora exatamente. que elas vão aí mergulhar nessa busca do emprego. Tem uma pergunta. Você falou da seleção, né? Que tinha 40 e selecionaram 12. Você fala que é por falta de mão de obra, de revisar tudo ali e fazer acontecer, é isso? Não, é por falta delas... estarem dentro dos critérios que a gente está procurando, né? Que é estar confortável com o inglês, ter permissão para trabalho full-time aqui, tá buscando, né, o primeiro emprego ou o segundo, porque às vezes elas até já conseguiram uma primeira oportunidade, mas não é muito bem o que elas querem. Então, quanto menos experiência profissional elas têm aqui na Irlanda, mais elas precisam desse sprint, né? Desse empurrãozinho. Então, legal. É por isso que a gente faz aí essa pré-seleção. Então, nós selecionamos só 12, como a gente falou, porque a gente não tem muitos mentores, né? Então, essa é a falta de mão de obra um pouco. Não de olhar as inscritas, mas de dar esse suporte individual para elas. A gente não tem pessoas suficientes. Apesar de que nesse Sprint U2 tivemos 35 voluntários envolvidos. Que maravilha. Entre voluntárias do grupo e palestrantes e mentores. É bastante gente envolvida no projeto. Mas então, ainda se quiser assim... alguém que estiver ouvindo quiser voluntariar, a gente precisa de mais mãos ali para ajudar. Com certeza, vai ser muito bem-vindo, Com né? certeza. Sempre qualquer ajuda Nunca é bem-vinda. Demais. Né? Até pra gente conseguir ajudar mais mulheres, Sim, né? De repente a gente pode aumentar o número se a gente tiver mais braços ajudando também. Não, com certeza. Respondi? Respondeu, obrigado. Obrigada pela pergunta. E aí, falando dos voluntários, né, Jéssica, eu falei que a gente teve a primeira edição, mas você só entrou na segunda, né? Você conheceu o grupo aí no final do ano passado e veio para a segunda edição do Sprint U. Então, quer falar um pouquinho pra gente como foi a sua experiência voluntariando nesse programa e qual foi o impacto na sua vida, né? Como eu falei, eu já passei por essa fase. Eu sei o quanto é difícil e quanto teve pessoas que me ajudaram também no meu processo. Na época, infelizmente, nós não tínhamos, né, o Sprint para me ajudar, mas foi através do próprio network que eu consegui me recolocar também no mercado de trabalho. Mas eu acho que o programa veio
numa fase muito importante para mim, porque eu estou trabalhando na área, a gente está ouvindo falar muito de layoffs, coisas que estão acontecendo aí no background. Então, eu precisava concentrar minha energia em algo que eu pudesse ajudar alguém. E sempre foi algo que eu procurei, eu sempre fui apaixonada por voluntariado. E eu acho que, assim, a recompensa de você ver, né, a gente, principalmente quando a gente toca nessa parte mais emocional, de ver que você está fazendo a diferença para alguém, que você está ajudando, e quanto que com pouco que você oferece ali, né, do seu tempo livre, pode fazer um impacto na vida de uma pessoa. Porque muitas delas, eu falo, a gente sempre... eu, por exemplo, tive pessoas que me deram aquele sprint, falaram, vai que você consegue, mas muitas delas não têm. Então, eu acho que esse que é o nosso papel. Apesar de toda a parte operacional, eu acho que essa parte de ajudar mesmo e de fazer com que elas entendam que elas são capazes, né? Eu acho que foi para mim, assim, muito gratificante. Eu fico até emocionada de falar, porque realmente eu acho que a troca não é só da gente com elas, mas também a gente aprende muito com elas, sabe? Para mim foi sensacional. Não vejo a hora de partir pro 3 agora. Eu também. Já estou ansiosa. É verdade isso que você falou, né? Quando eu entrei aqui, quando eu resolvi voluntariar, né, no Grupo Mulheres do Brasil, lá em 2020, que eu já conhecia a Luz, a gente tinha amigas em comum, e a Luz postou lá, Grupo Mulheres do Brasil. Eu falei, nossa, que é isso? Eu já voluntariava no Brasil, né? Então eu fiquei com essa curiosidade. Eu também meio que voluntariava aqui, mas não era muito ativa, assim, era uma coisinha aqui, outra ali, bem esporádica. E quando eu vi, falei, ué, já tô aqui há um tempo, né? A gente sempre pode ajudar alguém, não sei como, mas posso ajudar, né? Então, tanto que a vamos lá. ideia do Sprint foi sua, né? Então, eu vou te trazer aí o programa. Na verdade, eu encabecei, né? A gente tinha a ideia inicial, era um projeto de transição de carreira, e ele evoluiu bastante né, da ideia inicial, de quando era só um nome ali na nossa caixinha de ideias, para tirar isso do papel, né? E transformar num programa fechado mesmo. Tiveram aí vários meses de trabalho, a gente fez pesquisas para entender qual o perfil das mulheres na Irlanda, o que elas estavam procurando, como que a gente podia ajudar, até a gente conseguir desenvolver mesmo o programa completo, né? Mas eu tô desde que era uma ideia, na caixinha de ideias, né? Vamos dizer assim. Aí eu encabecei mesmo, porque tem tudo a ver comigo também. Como você falou, você já passou por isso? Eu também já passei por isso, né? Eu mudei de área aqui na Irlanda, na verdade. Eu trabalhava com eventos no Brasil. E aí eu sempre amei trabalhar com eventos e vim pra cá e trabalhei de várias outras coisas, né? Como todo mundo, assim, eu vim como estudante, então também já fui cleaner, já cuidei de gato, mesmo tendo alergia a gato, já cuidei de gato. Aquelas histórias, né? Os perrengues que a gente passa aqui no começo, né? Já fiz sanduíche, fiz café, enfim, trabalhei em diversos lugares, até eu ter uma oportunidade de trabalhar num restaurante, tive uma oportunidade de trabalhar na área de eventos daquela empresa que eu trabalhava, fiquei super feliz, né? Não tinha muita certeza se era isso que eu queria, se eu queria voltar para eventos, mas abracei a oportunidade. E aí, depois de mais ou menos um ano lá, eu falei, não é isso não tô feliz, e agora? Vou mudar totalmente, vou começar tudo de novo. Por isso que eu acho que tocar nessa parte emocional é muito importante, né? Autoconhecimento. Porque eu cheguei aqui com uma ideia, porque no Brasil eu amava eventos, mas aqui eu também mudei, né? A gente evolui quando a gente vem morar fora, a gente muda. Várias coisas mudam, né? As nossas prioridades, as coisas que a gente gosta. E aí eu passei por todo esse processo também de fazer terapia, entender que eu não queria mais trabalhar com eventos, que eu não queria mais trabalhar naquela empresa. Até eu descobri... Isso é legal, porque, por exemplo, para você foi um pouco diferente, foi uma transição. Para mim, não, era recolocação mesmo no mercado de trabalho. Porque eu sempre trabalhei com RH 7 anos no Brasil e é algo que eu sou apaixonada, porque eu amo pessoas. Mas para você foi uma transição diferente. Foi uma transição para mim, exato. E aí eu descobri que comecei ali ver qual era do RH, se eu gostava mesmo. Conversei com amigos que trabalhavam na área na época. Fiz um curso daqueles da internet, online baratinho, para ver se eu gostava. Até eu começar a investir. No final fiz uma pós em RH aqui na Irlanda. E consegui minha primeira oportunidade de trabalho depois de um tempo. Então foi muito gratificante assim para mim. Mas é um processo, a gente sabe que é um processo, né? Então o Sprint surgiu desse processo mesmo que eu passei, que eu sei que todo mundo passa, porque eu passei como transformação, transição de carreira.
Mas você, Jéssica, também precisou desse sprint, mesmo já tendo experiência no Brasil, né? Sim, todo mundo. Eu acho que realmente o mercado é muito diferente. Eu até passei por uma questão de não aceitar, sabe? Falar, poxa, já tenho 7 anos de experiência. Eu não preciso passar por isso, mas não. Eu tive que reconhecer que realmente eu precisava dar um step back e para poder fluir o negócio. Mas foi isso. E acho que é importante a gente falar também o tanto que é importante, por exemplo, o grupo. Eu construí vários amigos, tanto das participantes como a todas as voluntárias, né? Eu acho que a gente torna uma família, um outro grupo, né, de mulheres fortes. A gente ouve muitas histórias, as próprias voluntárias mesmo, de forma geral. Todo mundo tem um perfil diferente, tem uma história diferente. Então, acho que isso enriquece ainda mais o programa como um todo. É verdade. Eu também fiz muitas amigas desde que eu entrei no grupo. É muito bom, né? A gente estava nos mesmos grupos e não se conhecia. É verdade. Se conhecemos através do programa, o que é legal verdade. também. E como você falou do networking, né, que o programa trouxe para você, também trouxe para mim, porque tem algumas pessoas que voluntariaram, alguns recrutadores que deram palestras, fizeram mentorias, algumas pessoas que trabalham, né, como em diversas áreas de RH aqui, que eu também a gente tem um grupo de RH, né, vamos falar sobre isso, tem um grupo de brasileiros ali, no WhatsApp, que só trabalham com RH aqui na Irlanda, tem bastante gente lá nesse grupo. E a gente estava lá no mesmo grupo, né? Eu, você, outras pessoas que voluntariaram com a gente, tanto com palestras como mentoria, e eu não conhecia essas pessoas. E aí acabei conhecendo pessoalmente através desse programa, né? E é muito legal esse networking. Então você faz o voluntariado achando que só vai entregar, não vai receber, e no final das contas você ganha mais do que dá, digamos assim, né? É verdade. É verdade mesmo. E voluntariar também tem essa coisa, né, de como você falou. Eu também me vejo bastante, assim, nas participantes, sabe? Porque o que elas passam, com certeza, eu já passei, né? Assim como você já passou também, assim como a gente sabe que muitas outras pessoas. Então, é muito legal ver que é possível, né? É possível, sim, conseguir um emprego dos sonhos, entrar na vaga que você quer aqui na Irlanda. É possível transformar a sua experiência do Brasil numa coisa que vai te ajudar aqui, né? Como aconteceu com você. Também é possível começar do zero, como aconteceu comigo. Começar de novo. Começar de novo. Por que não, né? A gente começa de novo quando vem morar aqui de várias formas, né? A gente, enfim, no Brasil não dividia quarto com ninguém, vim pra cá pra dividir quarto. Então tem várias coisinhas que a gente, né, se reinventa, né, o tempo todo. A gente vai se conhecendo de novo, olhando mais para dentro, vendo quais são suas prioridades, né, o que você quer fazer, o que você gosta. Sabe algo que me chamou bastante atenção, que eu tive de feedback, assim, até das próprias participantes? Eu acho que o fato da gente ter trago, assim, alguns palestrantes em inglês também, delas perceberem que talvez, assim, inglês não vai ser uma barreira, sabe? Eu recebi, porque como eu escolhi as mentorias a dedos e fiz os METs, eu também observei o perfil das meninas durante as palestras para saber aonde encaixar uma com um mentor com um mentee, né? E algumas delas falaram, antes eu estava super não confidente sobre o inglês, síndrome do impostor, e no fim fluiu super bem, eu achei super legal, eu tive a oportunidade de treinar o inglês, então eu acho que isso também fez uma big diferença da gente trazer um pouco as pessoas que falam inglês, né, ou outras nacionalidades, de dar esse despertar nelas também, tipo, não, o inglês não vai ser o problema, porque eu acho, vendo de uma forma geral, assim, o acompanhamento delas, eu acho que o inglês, pra gente, né, imigrante, sempre vai ser aquela barreira, tô boa o suficiente. E acho que o programa trouxe muito isso, tanto com as palestras que a gente escolheu a dedo também, mas também com as pessoas que a gente trouxe para participar com a gente nessa jornada aí. Foi mesmo. Foi bem legal para as participantes, né? A gente teve um feedback muito bom mesmo dessa parte em inglês. É engraçado porque a gente sempre faz o primeiro módulo em português, que o primeiro é autoconhecimento, e a gente fala, para elas não ficarem com vergonha, né? Se soltarem. A gente fica mais, assim, tranquila, né? Na nossa língua. E aí, o segundo já foi em inglês. E aí você vê, quando você fala para elas, o próximo é em inglês, elas já ficam, dá uma travada. Deus do céu, não acredito, vamos ter que falar inglês. Mas aí vai fluindo, e é legal que, né, como você falou, até os palestrantes que a gente trouxe que não são brasileiros, que não falam português, também não necessariamente são irlandeses. Então, são pessoas que passaram pelo mesmo processo, né? Porque a gente tende a achar que a pessoa não fala português, ela já está um passo à frente. Não, né? As pessoas, se elas vieram de outros países que não são de língua inglesa, elas passaram pelo mesmo que a gente está passando, né? E aí,
Achei legal que a gente trouxe uma palestrante que está aqui, assim, há mais de 20 anos, né? Então, ela já passou por tudo isso, mas muito tempo atrás. Então, se você conhece ela hoje, você fala, nossa, ela inglês fluente, perfeita. É claro que ela está bem colocada, mas ela também passou por isso, E né? há 20 anos atrás o mercado era bem diferente, a realidade do mercado. Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não se atentam aqui também, que o mercado é muito aberto para receber imigrantes, não só brasileiros, mas todas as nacionalidades. E eu acho que as pessoas pecam um pouco nisso, de às vezes achar, não, porque eles sempre vão dar preferência para um irlandês em vez de uma pessoa de uma outra nacionalidade. Pelo contrário, principalmente as empresas grandes, eles investem muito em diversidade aqui. Então, e brasileiro, né? Brasileiro é brasileiro. Quando a gente entra, a gente arrasa mesmo. É mesmo, né? a gente só precisa chegar lá, né? Entrar. Eu brinco, eu falo assim, a gente só precisa abrir a portinha. A hora que abriu, é show. Então, eu acho que o mercado aqui também é muito aberto. Eles veem brasileiros e pessoas de outras nacionalidades com aquele gás mesmo, né? Porque a gente, que nem você falou, a gente vem aqui e recomeça, né? Então, a gente já vem com uma bagagem diferente do que as pessoas que ficaram na zona de conforto ali. É verdade. Você já saiu, né, uma vez. Passar um recadinho aqui rapidinho. Tá. Falar ao pessoal que tá em casa, né? Não esquecer de seguir o Irlanda Talk Show, né? Para acompanhar aí o quadro Mulheres, que é semanal. Né, de dar like nos vídeos, enviar para os amigos, para as amigas, né? Pra gente espalhar as notícias da Irlanda. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso. A gente tem mais 3 minutinhos aqui, tá? Tá chegando no final. Tá acabando. Então tá bom, né? Então vamos começar a encerrar. É isso aí. Sigam, gente. Irlanda Talk Show, quadro Mulheres semanal. Sigam a gente lá. Ativa o sininho, né? Exato. Boa, mandou bem, mandou bem. A gente vai divulgar o próximo Sprint U3 aqui, então precisa ficar Boa. E quiser passar a rede social também de vocês, do grupo lá, pode passar o de vocês também, fica à vontade. Tá, não vamos passar do grupo, né? Grupo Mulheres do Brasil Irlanda. Tamo lá no nosso Instagram, a gente tem Facebook também, mas o Instagram aí é nosso maior meio de comunicação. Quando a gente abrir inscrições para o Sprint U3, ainda não tem data, gente, calma. logo. Quando tiver data, a gente coloca lá também para os outros projetos, né? O Sprint U faz parte do Comitê de Empreendedorismo. O Comitê de Empreendedorismo tem outros projetos também, que é o Sprout Up, que é um pouco parecido com o Sprint U, né, como formato, mas mais para empreendedoras. A gente tem o Sprout Together, que aí são bate-papos, aí a gente traz um convidado para falar de assuntos diversos que interessam tanto pessoas que estão procurando aí uma oportunidade na carreira, quanto empreendedoras. E a gente tem vários outros comitês com vários outros projetos. O Grupo Mulheres do Brasil, eu acho que é muito rico nesse sentido, porque muitas vezes eu fui procurar por voluntariados, mas eu falo, mas o que eu tenho conhecimento que eu posso contribuir? O grupo é tão diverso nesse sentido de abordar vários assuntos, que com certeza, porque às vezes a pessoa, mas que jeito que eu vou ajudar ali? Tem muitos jeitos de ajudar. Então, por a gente abordar, digamos assim, não só, né, essa parte de recolocação, empreendedorismo, ter outras áreas também, de repente você acha um perfil legal para você se voluntariar de outras formas também. Então, mesmo. E o grupo sempre precisa de voluntariados. Sempre. Vocês são muito bem-vindas. Então segue lá na página pra gente, pra vocês avaliarem aí como vocês podem ajudar. Exato. E aí lá a gente divulga todos os outros projetos, todos os outros programas, todas as outras ações e eventos que a gente faz aí pelo ano. Vocês podem ver lá no nosso Instagram, Grupo Mulheres do Brasil Irlanda. Acho que é isso. Então vamos encerrar, né? Obrigada, Jéssica. Foi muito legal esse bate-papo. Vocês também por abrir essa porta aí pra gente falar um pouco mais do programa. Obrigada, Edu, aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigadão. Então tá, tchau, gente. Tchau.